Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos. Na verdade, eu fiz um pedido ao presbitério essa semana, um pedido que eu não me lembro de ter feito outra vez. Porque geralmente aqui entre nós, a gente nunca sabe quem vai compartilhar a palavra no domingo. Talvez você não saiba, mas a gente senta aqui junto na frente, para que no momento da reunião a gente possa fazer uma leitura, um discernimento do que está acontecendo ali, do que Deus está querendo fazer, porque nós cremos que Deus, Ele não só é vivo, mas também que Ele está entre nós. Amém? E a gente sabe que Ele sempre tem algo para nos falar, então a gente quer saber, não aquilo que Ele falou, não aquilo que Ele vai falar amanhã, mas aquilo que Ele quer nos falar hoje, agora, nesse momento. Então é por isso que geralmente a gente não marca, né, Modesto? Dificilmente, uma vez ou outra, que às vezes a gente determina quem vai falar, mas a gente fica aqui na frente. O que acontece? Eu fiz um pedido aos irmãos, em função da última palavra que eu compartilhei aqui, não sei se você lembra, quando eu falei do amor que tem esfriado, e isso como causa de tudo aquilo que a gente vê de ruim acontecendo, principalmente no meio da igreja. E, para mim, todos os problemas, todas as dificuldades que acontecem no meio da igreja, e de certa forma no mundo, porque o que acontece na igreja se reflete no mundo, para mim está ligado à questão do amor se esfriando, que é uma palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus 24, se referindo aos últimos dias. Que para mim é o maior sinal, o sinal mais próximo da vida de Jesus. Eu não sei se você lembra, quando eu falei aqui da última vez, em Mateus 24, Jesus começa a falar de alguns sinais, e ele diz que não era ainda, era o começo das dores. Ele está usando uma analogia de uma mulher que está grávida, que está para dar à luz. Aí ele fala, existem 3 expressões, ele fala que é o início, né? E fala de outros sinais que não é o fim, e fala de um sinal que era o fim, o final das dores. E o final das dores de uma mulher grávida, o que acontece com o final das dores dela? O que cessa as dores na mulher grávida? O nascimento. E ali fala de Jesus se manifestando, vindo. E isso, meus irmãos, depois da vinda dele aqui, como homem nessa terra, é o acontecimento mais importante que a gente aguarda, a volta de Jesus. E eu falei sobre isso porque eu estou convencido. E eu não creio que sou eu não. Um profeta também entre nós já ministrou e falou muitas vezes que tudo se resume no amor. Não sei se vocês conhecem esse homem. Escreveu até um livro, Tudo se resume no amor, que tem aí, não é? E tudo se resume no amor, é verdade. Tudo está ligado a isso. O amor se esfriando é a causa de todos os males aí que a gente vê por aí afora. E eu falei sobre isso. E eu falei que eu estava convencido por Deus de que nós precisávamos fazer um caminho de volta. Eu não sei se você lembra, eu li a carta que João escreve à igreja de Éfeso, uma igreja poderosa, com uma expressão muito grande naquela época, mas o Senhor falou, inicialmente ele falou de várias coisas boas que havia naquela igreja, de várias virtudes, porque era uma igreja com muito potencial e com uma importância muito grande ali na Ásia, mas aí de repente Jesus fala, através de João, que ele tinha uma coisa contra aquela igreja, que eles haviam abandonado o primeiro amor. E eu falei sobre isso. Se você não lembra, ou se você não estava aqui, eu penso que essa mensagem já deve estar disponibilizada. Amanhã vai estar disponibilizada no nosso site, é isso, Bruno? Bruno não, Mateus. No YouTube? Como é que é o título da mensagem? Quando lembra, Mateus, pega esse negócio aí para a gente falar depois. Você pode ir lá no YouTube e assistir. O que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que eu vou falar contigo hoje é continuação do que eu falei há 2 semanas atrás. Um irmãozinho me procurou aqui no final daquela reunião e falou assim: Cláudio, tudo bem, eu estou muito confrontado com a palavra, mas e aí, o que eu faço agora? E eu falei para ele, amado, eu até falei sobre o caminho de volta, embora eu fui muito rápido naquilo ali, sobre voltar à prática das primeiras obras, porque essa é a solução, meus irmãos, para nós. Eu disse isso também naquele dia, que a maioria das pessoas sempre se referem ao primeiro amor, aquela experiência do novo convertido, e isso é um erro, porque
o primeiro amor não é só a experiência do novo, é também do novo. Porque quando você nasce de novo, você é cheio desse amor de Deus e Jesus se torna tudo para você. Pelo menos comigo foi assim. E claro que as primeiras obras, elas estão lá. Mas o primeiro amor não deve ser algo só do novo convertido. Eu falei com vocês que a repreensão, a igreja de Éfeso, uma igreja que já havia quase 50 anos que havia sido plantada. E Deus estava repreendendo aquela igreja porque ela havia deixado o primeiro amor. 50 anos de existência. O primeiro amor não é primeiro de início. O primeiro amor é primeiro de prioridade, do que é mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas é algo de sempre, até o último dia. Você pode dizer amém? E eu falei desse caminho de volta, que agora, porque a coisa é assim, quando você nasce de novo, toda a tua prática, tudo aquilo que você faz a partir desse fogo que Deus acende dentro de você. Eu me lembro como se fosse hoje. No dia que eu nasci de novo, e os dias que se seguiram, meus irmãos, era uma paixão louca por Jesus. Eu só queria Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui renunciando o pecado, fui renunciando várias coisas, vários sonhos meus, porque eu estava completamente seduzido e maravilhado com Jesus, com Ele. E o meu desejo era só conhecê-lo. O meu desejo era crescer na graça e no conhecimento dEle. E tudo que norteava a minha vida era a partir dEle. Eu não tinha nada mais. Eu já não tinha nada antes. E quando eu recebi Jesus, eu ganhei tudo. E aí eu fiquei maravilhado. Você já viu aquela pessoa apaixonada, aquele adolescente apaixonado? E eu vivi minha vida assim, passei muitas lutas e tribulações, mas nada daquilo me demovia, nada daquilo me desviava do caminho, de querer conhecê-lo cada vez mais. E aí eu comecei a buscá-lo em oração, comecei a buscá-lo na palavra, eu comecei a falar dele, porque eu não conseguia me conter, essa é a verdade. Se você parasse do meu lado naquela época, você jamais sairia perto de mim sem ouvir falar dele, porque quem está apaixonado só fala nisso. E assim foi minha vida. Só que, infelizmente, isso se ganha e se perde. E agora, uma vez que abandonamos, que nos afastamos um pouco disso, nós precisamos agora fazer um caminho de volta para Ele. E é diferente, tem gente que confunde isso, porque acha que tem que sentir as mesmas coisas que sentiu lá atrás. Aquele fogo, aquela paixão. Só que agora o caminho é inverso. Você está lá do outro lado, você está longe do fogo. E agora você tem que voltar a praticar aquilo que você deixou. E à medida que você pratica em fé, tudo aquilo que você vivia, tudo aquilo que você provava, tudo aquilo que você percebia, tudo aquilo que você sentia, tudo aquilo que você ouvia, começa a retornar, porque Deus é fiel, meus irmãos. A Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel. Deus está te aguardando do mesmo ponto que você parou. Graças a Deus por isso, graças a Ele. Porque imagina se dependesse da nossa fidelidade. E a Bíblia diz isso, eu estou te citando a Bíblia. O que nós não podemos fazer é negá-lo, mas a Bíblia diz que se você foi fiel, Deus permanece fiel. E Deus está te esperando, Ele está te aguardando do ponto que você parou. Pode ter certeza disso. E se você der um passo para Ele, Ele vai dar um passo para você. Se você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você de novo. Porque Ele é fiel, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, Ele conhece as nossas fraquezas e Ele não abre mão de nós. Você pode dizer amém? Eu estou com a carta aqui aos Efésios aberta, mas não vou abrir toda ela, só quero voltar no verso 4 e o verso 5, porque esse é o caminho que nós temos que fazer. Quando você se desvia de um caminho, você que é motorista, você que andou de ônibus,
Você que, em vez de saltar no ponto, soltou 5 pontos depois. Você sabe que a única maneira de você voltar para onde você queria ir é fazer o caminho de volta. Você precisa voltar ao ponto. E Deus está nos chamando, meus irmãos, para nós voltarmos ao ponto. E não é um ponto qualquer. Porque voltar ao primeiro amor é voltar para Ele. Porque Deus é amor. Amém? O verso 4, verso 5, ele dizendo assim à igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Há 3 palavras aqui que você tem que manter viva na tua mente. Primeiro, a palavra lembrar. Lembra-te. Depois arrepende-te e volta. Lembra, arrepende-te e volta. Por quê? Porque, claro, para a maioria de nós, a nossa referência está lá atrás. Tem gente que deixou de viver há muito tempo essa experiência. Tem gente que é igual ao museu, vive de passado. Não tem uma experiência nova para contar. Tudo que fala se refere ao seu passado. Porque a sua única referência de Deus está lá atrás. E aí, claro, se você quer voltar para onde você caiu, você tem que saber, você tem que voltar a tua mente para lá, de onde você passou direto. Mas nós precisamos também nos arrepender, porque eu estou assim, irmãos, muito confrontado e convencido de que o que nos afastou do Senhor é algo que passa por nossa mente. Inclusive, Paulo adverte a igreja para que ela tivesse cuidado, para que ela não fosse enganada, que é um outro sinal dos últimos dias. E eu penso que o afastamento de Deus é uma coisa que passa pela nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada. A nossa mente tem que sofrer uma metanoia, que é arrependimento, uma mudança de mente. Quando você lembra, se arrepende e volta, aí você recebe tudo que você deixou, tudo que você perdeu. E eu queria falar um pouco sobre isso contigo. Amém? Hoje. O quê? O texto, eu não falei que eu não ia ler a carta que João escreveu à igreja de Éfeso, que é Apocalipse 2, desculpa. Não é a carta aos Efésios, é a carta que João escreveu à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, desculpa. Aí eu citei o texto errado, né? É Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Obrigado, queridos, pela ajuda. Corrija aí. Alguns anos atrás, eu estava nesse lugar aqui. Eu lembrei desses dias. Eu estava aqui. Eu me lembro que, eu acho que esse palco aqui não era aqui, eu acho que era ali mais ou menos. Eu me lembro que a gente estava numa reunião aqui, em círculo. E eu nem me lembro qual era o propósito daquela reunião, qual era o assunto, mas de repente o irmão, ele começou a falar, ele se levantou ali e começou a falar da vida dele. E eu sabia que ele estava dizendo a verdade, porque eu conheço a vida desse irmão desde o princípio. E ele começou a falar da experiência dele de novo nascimento, de como Deus foi tremendo na vida dele, de como ele foi livre, das transformações, de como Deus alcançou a sua casa. E logo depois disso, como Deus começou a usá-lo para alcançar outras pessoas. E de fato, a vida e a família desse homem sempre foi muito frutífera. E ele começou a falar da sua história, uma história muito bonita, assim, eu penso que tem muita gente que está aqui entre nós, que é fruto também do ministério desse homem, do cuidado dele. Só que, num dado momento, ele começou a falar que ele havia perdido isso. Ele começou também a falar da sua vida ali no presente, de como tudo aquilo que ele viveu lá atrás havia sido embora. Isso já havia se passado há algum tempo, não era algo recente, ele já estava há algum tempo assim. E eu fui ouvindo a história desse homem, embora para mim não foi novidade, eu conhecia desde o princípio até aquele momento. E de repente ele falou assim, que ele gostaria de restaurar tudo aquilo ali, que ele gostaria de voltar a viver aquilo que ele vivia lá atrás, que ele sentia lá atrás, as experiências que ele tinha, mas ele não sabia por onde começar. Quando ele começou a falar, irmão, sobre isso,
o Espírito Santo, ele veio sobre mim naquela hora e começou a ministrar o meu coração. Porque eu sei que às vezes é difícil recomeçar. Às vezes a gente andou para tão longe da realidade, nós às vezes destruímos as coisas com as nossas próprias mãos. Às vezes a ruína se instala de uma forma assim tão grande, tão intensa, que às vezes a gente olha para aquilo ali e não sabe por onde começar. Quando a gente comprou esse sítio era muito grande, é muito grande, tinha muita coisa para fazer. E a gente precisou, o que você está vendo hoje foi fruto de muito trabalho, não é? Mas a gente precisa começar de algum lugar. Quando você vai reformar uma casa, eu já reformei casa, e principalmente quando é uma casa que está muito destruída, você precisa saber por onde você começar. Porque se você começa do lugar errado, você não vai ter êxito. Se você começa, por exemplo, se você quer restaurar uma casa, e se você, ao invés de começar pelas paredes e pelos tetos, você começa pelo chão, pelo piso, pode ser que na hora que você tenha que restaurar o teto, você quebre aquilo que você fez. Se você não souber por onde você começar, você pode destruir aquilo que você fez antes. Então tem um começo. E nessa hora o Espírito Santo começou a falar, porque eu sei que muita gente olha para a sua vida, porque a nossa vida é uma casa também. Nós somos casa de Deus, amém? A tua vida é uma casa, a igreja, a figura, uma das figuras da igreja é a casa de Deus, não é isso aqui, somos nós. E às vezes o nosso coração, ele se deteriora tanto, às vezes a gente fica tão frio, tão morno, a gente fica tão apagado, tão envolvido com tanta coisa, inclusive pecado, que parece que aquela nossa referência lá de trás não existe mais, é impossível um dia. Eu sei, olha, eu estou dizendo isso para você porque eu vivi isso. Eu sei o que é ter uma vida restaurada, plena, mas eu sei também, e conheci também a ruína. E um dia a minha vida estava tão mal, meus irmãos, que eu não acreditava mais na possibilidade de Deus restaurar a minha vida e o chamado que Ele tinha para mim, porque desde novinho, convertido e na idade, eu abracei o ministério, e quem me conhece sabe disso, mas eu abandonei tudo, deixei tudo. Eu deixei não só o ministério, eu deixei o próprio Senhor. Na verdade, antes de deixar o ministério, eu deixei Jesus, essa é a verdade. E um dia, eu fiz uma oração que eu não acreditava. Eu estava igual aquele profeta lá, diante do vale dos ossos secos, quando Deus pergunta para ele se aqueles ossos poderiam reviver, e ele fala: Senhor, Tu é que sabes. Mas eu fiz uma oração assim, e isso foi no ápice da minha miséria. Eu falei: Senhor, será que é possível algum dia eu voltar a caminhar contigo como naqueles dias? Lembra? Lá de trás. Eu fiz essa oração, eu não acreditava nela, meus irmãos. Deus não me disse nada, até porque eu estava muito mal nessa época, muito envolvido com pecado. Eu tinha feito coisas que nem na época de ímpio eu tinha feito, só para você ter ideia, porque a Bíblia fala que o segundo estado é pior do que o primeiro. E Deus fez um silêncio ensurdecedor, e a minha angústia só aumentou. Mas eu me lembro quando essa resposta veio ao meu coração, já algum tempo depois, eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas passou talvez 1 ano, 2 anos, eu não sei se 3 anos, eu estava lá num clube ali em Campo Grande, no 10 de maio, onde se reunia a igreja, não sei quantos são dessa época, e eu estou assim na frente, como estou aqui diante de vocês hoje, com uma Bíblia aberta, e estou ministrando, e naquela hora o Espírito Santo vem sobre mim e fala assim: olha, lembra daquela oração que você fez aquele dia? Essa é a minha resposta para você. Isso me quebrantou muito, porque naquele momento a minha vida estava restaurada, o meu ministério estava restaurado, e aquela comunhão, aquele relacionamento que Deus havia restaurado. Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer, mas tem um começo. E que começo é esse? Qual é o caminho que nós precisamos fazer de volta?
Eu queria que você abrisse tua Bíblia comigo lá em Esdra. Vamos lá atrás. Capítulo 3 de Esdra. Porque essa foi a resposta que aquele dia o Espírito Santo me deu para a vida desse homem. Esdra capítulo 3, verso 1 e 2. A gente não vai ler agora. Eu queria só que você me ouvisse um pouco, para que você entendesse o contexto do que está escrito aqui. Você sabe que Israel foi invadida por um império chamado babilônico, um rei chamado Nabucodonosor. Eu não vou entrar em detalhes porque a história é um pouco longa, mas resumidamente, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu toda aquela cidade, levou cativo os melhores que haviam lá em Jerusalém, os príncipes, os jovens. Daí você vê Daniel e aqueles amigos de Daniel, eles foram levados para a Babilônia, assim como alguns profetas foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor, ele pegou o melhor da terra, porque isso era muito comum aos reis daquela época, quando eles venciam algum inimigo, era levar alguns deles para servirem como escravos na sua própria nação. E assim foram milhares e milhares, não foram poucos, foram milhares. A Bíblia diz que os únicos que ficaram em Jerusalém foram as crianças, os deficientes e os velhos. E isso era uma coisa feita de propósito, para que eles não pudessem reconstruir aquilo que foi destruído naquele lugar. E o caos havia se instalado ali. E a Bíblia diz que 70 anos, Israel permaneceu na Babilônia, a centenas e centenas de quilômetros de Jerusalém. Havia um caos, eles haviam se perdido completamente. Mas isso estava nas Escrituras, porque foi o próprio Deus que levou Nabucodonosor a fazer isso com Israel, porque eles pecaram contra Deus. Israel pecou contra Deus, eles abandonaram o Senhor. E Deus usou o rei Nabucodonosor para disciplinar aquela nação. 70 anos depois, já um outro império que havia dominado a Babilônia, que é o Império Medo-Persa. E aí um rei chamado Ciro, Deus inclina o coração desse homem. Tem gente que até confunde, acha que Ciro até era servo de Deus. Não era servo de Deus. É que Deus inclina, meus irmãos. A Bíblia diz que o coração do rei é como ribeiro e Deus o inclina para onde quiser. E aí Ciro, ele fez um decreto para que os judeus que estivessem na Babilônia, eles regressassem para Jerusalém, para que eles pudessem reconstruir a casa de Deus. Só Deus pode fazer isso. Não foi ninguém. E aí Ciro envia uma comitiva grande para que eles fizessem esse trabalho, envia com eles juntamente, envia tesouro, dinheiro, recursos, porque eles não tinham recursos para fazer isso. E aí a gente chega aqui em Esdra capítulo 3. Porque os livros que registram isso mais claramente é tanto o livro de Esdra quanto o livro de Neemias. E aí no verso 3, Esdra 3, verso 1 e 2 diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Isso foi feito mais ou menos no ano 538 a.C., só para você ter ideia. Eu queria te dar uma noção para que você entendesse, porque tem gente que não entende às vezes, né, confunde quem veio primeiro, quem veio depois, o que aconteceu primeiro, né, assim, quem edificou o quê, né? Mas só para você escrever, se você quiser, ou se situar, Esdra só vai a Jerusalém mais ou menos uns 80 anos depois desse episódio de Ciro. Esdra era um escriba, era um sacerdote. Porque tem gente que acha que Esdra, ele participou daquela restauração inicial. Não, ele vai só várias décadas depois. E o trabalho que Esdra foi fazer em Jerusalém, ele foi restaurar a palavra, a Bíblia, as Escrituras.
e a prática dela. Neemias, ele foi depois de Esdras para reconstruir o muro. Só para você ter ideia. Inicialmente, quem foi para Jerusalém foi exatamente o que está escrito aqui no verso 1 e 2. Zorobabel, que depois se torna governador de Jerusalém, e um sacerdote chamado Jesua, junto com os irmãos deles, foi esses que foram enviados. Agora, preste atenção no que eu vou dizer a você, porque isso tem toda a importância para aquilo que eu estava falando anteriormente aqui. Por onde recomeçar a construção? Só para você saber também, quando Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, na segunda invasão dele, ele não só destruiu a cidade, ele não só destruiu as muralhas, ou pelo menos parte da muralha, mas ele destruiu o templo. O templo que Salomão havia edificado vários anos antes, que era a glória de Israel, era onde Deus se manifestava, era a referência de Deus ali no meio daquele povo, a gente sabe disso. E esse templo suntuoso, rico, ele foi completamente destruído por Nabucodonosor. E não ficou nada, nem os fundamentos desse templo. E aí, Deus desperta o coração de Ciro para que eles pudessem reconstruir. O que diz aqui, meus irmãos? O verso 2 diz assim, ó, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos. E o que eles edificaram? Edificaram o quê? E edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés. Eu vou abrir lá, para te mostrar uma outra coisa nisso aqui. Eu achei isso muito impressionante. Por quê? Porque a gente sabe que o templo, ele tinha uma formação. Havia o altar no templo, mas havia muita coisa. Havia a Arca da Aliança, vocês lembram disso? Havia os Santos dos Santos. E tudo isso estava destruído. Inclusive, o lugar da manifestação de Deus era nos Santos dos Santos. Mas aqui diz que quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar. Não foi com o lugar onde Deus se manifestava, onde ficava a arca, mas foi o altar. Só para você ter ideia, se você ler o verso 8, o final do verso 8 de Esdras 3, só depois de 2 anos, aqui, eles terem começado a reconstruir o altar, que eles começaram a reconstrução do templo. Isso é uma coisa meio que absurda. Era como se você começasse a reformar uma casa pela mobília da casa. É como se você começasse a reconstruir, a reformar algum lugar, não pelo teto, pelas paredes, mas por aquilo que havia dentro. E não só isso. As muralhas estavam quebradas, destruídas, haviam brechas, haviam inimigos. Olha o que diz aqui, por exemplo, no verso 3 de Esdras 3, diz que eles firmaram o altar sobre as suas bases, ainda que estavam sob terror dos povos de outras terras, e ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Pensa numa cena assim, olha. Uma cidade que era fortificada, mas os muros estavam destruídos, as casas destruídas, os palácios destruídos, o templo destruído, e eles começaram a edificar o altar. Poderiam ser invadidos pelos inimigos, porque haviam muitos inimigos naquela terra. No livro de Neemias, quando Neemias começou a reconstruir o muro, você sabe que várias pessoas tentaram impedir, porque os muros, em alguma construção, numa casa, numa cidade, que lá não era muro qualquer, eram muralhas. Isso era a proteção da cidade, aquilo que impedia que os inimigos invadissem aquela cidade, aquele lugar. Mas eles não começaram com isso, eles começaram com o altar. Por quê, meus irmãos? Por que eles começaram pelo altar? Por quê? Porque vou dizer uma coisa para você. O início da destruição de alguém, de uma igreja, de uma casa, é quando justamente você negligencia o altar. Essa é a verdade.
Porque o altar, meus irmãos, é o início de tudo. É no altar que você alcança as coisas. Porque é no altar que o homem se encontra com Deus. É no altar que teus pecados são perdoados. É no altar que a tua vida é transformada. É no altar. Porque até mesmo no templo, nenhum sacerdote ousava entrar no Santos dos Santos sem primeiramente passar pelo altar. A Bíblia diz que ele tinha que oferecer primeiramente sacrifício a ele. Só depois dele passar pelo altar ele tinha acesso aos outros lugares. Ninguém tem acesso a Deus se não passar pelo altar. O altar é o início. Mas o altar também, meus irmãos, é o fim. Porque quando a gente começa a negligenciar o altar, quando o altar está destruído, a tua vida começa a ser destruída. Essa é a verdade. Se temos que começar por aí. Se há um caminho de volta a fazer, tem que passar por aí. Porque o altar fala da comunhão, o altar fala da oração, da intercessão, da busca. E se não houver altar, não há remissão, não há bênção, não há absolutamente nada. Quer ver uma outra coisa que fortalece isso? No livro de 1 Reis, no capítulo 18, conta a história de Elias. Uma outra história interessante. Elias surgiu na época do reinado de um rei chamado Acabe. A Bíblia diz que Acabe, ele foi pior do que todos os reis que haviam existido antes dele. Fez pior. Está lá. Se você ler no capítulo 18, um pouco antes, você vai testificar o que eu estou dizendo. Diz que Acabe, ele provocou a ira de Deus mais do que os reis que houveram antes dele. Acabe era um rei perverso. E para somar a perversidade de Acabe, ele casou com uma mulher estrangeira que não era do meio do povo de Israel, chamada Jezabel. Uma mulher tão terrível que Jesus cita em Apocalipse o espírito dessa mulher. Para mostrar claramente que atrás de Jezabel não era ela não era aquilo tudo só por ser mulher de Acabe. Mas ela era aquilo tudo porque por trás dela havia principados e potestades. Ela adorava a deuses que não eram o Deus verdadeiro. E nessa época, meus irmãos, para vocês entenderem, saberem um pano de fundo, não só o rei e a sua mulher se prostituíram em relação à vida espiritual, abandonaram a Deus. Eles levaram toda a nação a abandonar o Senhor também. É como se o nome do Senhor tivesse sido riscado do meio deles. Elias surge exatamente nesse ponto, nesse momento, onde a iniquidade havia se instalado, se estabelecido. E aí ele começa com uma palavra, vocês vão lembrar disso, de uma grande seca que haveria sobre a terra, que só ia voltar a chover debaixo de uma palavra dele. Foi a palavra de Elias, e aconteceu isso exatamente. Mas aqui em 1 Reis, capítulo 18, verso 30, Elias faz algo interessante. Depois dessa questão da seca, Elias faz um desafio. Ele desafia todos os profetas de Baal, que era o Deus que havia se estabelecido naquela época, que de Deus não tinha nada. E Elias desafia os profetas de Baal, que eram 400, junto com o exército de Acabe, para que eles fossem no lugar, e cada um deles fizessem um sacrifício, e o Deus verdadeiro ia responder com fogo. E vocês conhecem a história, não é assim? Quando Elias orou, diz que o fogo veio sobre o altar ali, não só lambeu ali, queimou a oferta que Elias ofereceu, mas diz que pegou fogo geral ali. E depois desses profetas de Baal, todos eles foram mortos. Houve um avivamento naquela época. Mas esse fato, ele não aconteceu sem que antes Elias tivesse restaurado o altar. Lembra disso? O altar estava destruído. Havia um altar, mas estava destruído. Deus, ele não age, meus irmãos,
no altar destruído. O altar tem que ser edificado, ele tem que ser restaurado, porque Deus determinou em sua palavra que ele faria alguma coisa através do homem. Deus falou em sua palavra que ele faria alguma coisa através da oração, porque ele pode fazer o que ele quer, ele tem todo o poder, mas ele determinou fazer através do homem. Então passa pela responsabilidade do homem, passa por nós. Se você não cumpre a tua parte, Deus não pode fazer a dele, essa é a verdade. Aqui no meio da música aqui, que estava cantando sobre o poder de Deus, que ele é todo poderoso, e é mesmo, não tem nada que Deus não possa fazer. Mas Deus, ele se torna para você do tamanho da tua fé, porque a tua fé pode limitá-lo, essa é a verdade. Se você não consegue crer, ou se você não crê o suficiente como o pai daquele menino que se jogava no fogo e na água, você não vai ver glória de Deus nenhuma. Você não vai ver glória de Deus nenhuma. Porque embora ele seja o Deus Todo-Poderoso, mas ele é para você, e ele só pode ser para nós aquilo que nós cremos. Amém. Elias precisou restaurar o altar, porque isso era responsabilidade, inclusive, dos homens. Lá no templo, ou no tabernáculo, que havia o altar e havia outras peças também, como incensário e outras mais. Ele sabia que Deus separou a tribo de Levi para que pudesse fazer ali o trabalho. Os sacerdotes, eles tinham que alimentar o altar, meus irmãos, com a lenha. Aquele serviço era deles. E quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a orar a Deus, você começa a chamar a Deus para dentro da tua vida e para dentro das tuas histórias, para a tua situação. Se você não faz isso, nada vai acontecer, essa é a verdade. E no que diz respeito a esse fogo de Deus, a esse amor, é responsabilidade nossa. Se o fogo esfriou em você, se você está morno, se você está frio, se o fogo se apagou, é por tua causa. Porque isso é responsabilidade nossa. Um dia Deus incendiou o teu coração, mas manter esse fogo passa por você também. E dependendo do que você se alimenta, dependendo do que você coloca ali, esse fogo vai se apagar ou não. Tem que alimentar o fogo. 1 Tessalonicenses, capítulo 17 ao 19, Paulo fala assim com a igreja: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. E o que diz mais aí, meus irmãos, depois disso? Não o quê? Não apagueis o Espírito. Quem é que apaga o Espírito? É Deus. Quem ora? É Deus ou é você que ora? Quem é que dá graças? É você ou é Deus que dá graças? E quem é que pode apagar o Espírito Santo? Mas da mesma forma como você pode apagar em você, você também pode incendiá-lo. Você pode alimentar também. Se a gente fizer justamente o que o João falou à igreja de Éfeso. A gente precisa voltar à prática das primeiras obras. Amém? Cabe a nós manter esse fogo aceso. Nós temos responsabilidade com esse fogo no meio da igreja, na nossa vida, na nossa casa. Manter esse fogo aceso, meus irmãos, envolve trabalho, dedicação, compromisso. Claro que envolve. Tem gente que acha que o evangelho da graça, você não precisa fazer mais nada. Isso é mentira. Não é verdade. A obra que Deus começou a fazer na tua vida, Deus conta contigo também. As tuas escolhas definem
muita coisa na tua vida. E se você faz as escolhas erradas, você vai ter os resultados errados. Eu tenho perguntado a Deus esses dias, tenho perguntado mesmo, falo, Senhor, o que faz com que esse fogo se apague em nós? Eu tenho perguntado para Deus. Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, eu não quero que o fogo de Deus se apague no meu coração. E eu sei o que é isso. Um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu me converti numa igreja congregacional. E os primeiros anos da minha vida foram tão tremendos de Deus, tão tremendos, com tanta experiência, com tanta presença. E eu não estou brincando, meus irmãos, olha, era algo assim impressionante o que acontecia. Os milagres que eu vivi, a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, de eu perguntar algo para Deus, só eu e Ele, Deus me responder de uma forma tão clara, das coisas que Deus me falava através dos sonhos, das experiências sobrenaturais que eu tinha. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava tão bem, tão maravilhado com aquilo tudo, que eu fiz uma, assim, eu fui igual Pedro lá no Getsemane. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu nunca vou cair. Por que eu disse isso? Eu disse isso porque o que eu estava vivendo era algo tão tremendo que eu achava que era impossível cair. Eu nem falei isso assim, achando que eu era bom, não, porque eu era novo. Mas o que eu estava vivendo era tão tremendo, eu era tão guardado por Deus, assim, tão protegido por Ele, que eu falei, eu não vou cair nunca. Se passaram alguns anos, meus irmãos, eu não me lembro quanto tempo, e aí aconteceu aquilo que eu falei ainda há pouco com vocês, eu me afundei, fiz coisas que nem na época de ímpio eu tinha feito. E eu sei que isso pode acontecer conosco, mas a coisa assim, o que fazer? Porque tem coisa que passa por nós, tem coisa que não passa por nós. Alguém já falou que soberba é igual mau hálito, quem tem não sente, e é verdade. Jamê diz isso, né? Soberba é igual mau hálito, quem tem não sente, só o outro. E aí você pode estar falando uma coisa na sinceridade do teu coração soberbo. É igual Pedro, lembra de Pedro? Pedro, quando Jesus falou que teria que morrer, ele falou assim, ô misericórdia, nada disso, que vai morrer nada. Aí Jesus fala assim, aí Jesus não fala nem com ele, fala com o diabo. Na sinceridade do coração você pode falar muita besteira. É por isso que a gente tem que estar sempre levando nosso coração para Deus, porque nós não nos conhecemos. Você pode estar falando uma coisa mais certa possível, com um coração que é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que tudo. Essas coisas não dependem de nós. E aí você tem que pedir a Deus que Ele te mantenha quebrantado. E para isso os problemas, tá, irmãos? As lutas, as dificuldades que acontecem contigo, isso é para te quebrantar, igual Paulo, que ele espinha na carne dele para que ele não viesse ensoberbecer. A gente quer ficar livre de um negócio, de uma situação que nos acompanha, que é a única coisa que te mantém quebrantado. No dia que você for livre daquilo ali, você vai se ensoberbecer e você vai cair. Mas eu fico pensando, o que pode nos afastar de Deus? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu penso que o esfriamento, ele não é repentino. Eu penso que o esfriamento que uma igreja possa sofrer, ou alguém possa sofrer, ele é gradativo. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso e aconteceu com a igreja de Laodiceia também, que a igreja de Laodiceia se tornou morna. E eles tinham colocado Jesus para fora dela, lembra? Que ele falou que ele estava à porta e batia, se alguém ouvisse a voz dele lá dentro e abrisse a porta, ele entraria. Mas como isso pode acontecer com uma igreja inteira? Como isso pode acontecer contigo? Sabe como? É que isso acontece de forma gradativa. Você não percebe que está se esfriando. Se você retira uma panela do fogo, uma água, ou se o fogo apaga e você não percebe, se o forno desliga, o da minha casa está assim, e você não percebe, você chega lá, o pão de queijo não assa. Quando você tira a panela do fogo, ela vai se esfriar. Mas às vezes a gente não percebe, você não consegue perceber que você está se afastando do fogo,
que você está se afastando de Deus. Porque não é só pecado, meus irmãos, que nos afastam de Deus. Há distrações, há muito entretenimento, há muita distração. Tem gente que passa horas na frente da televisão, mas é incapaz de gastar um tempo em oração e leitura da palavra. E quer que o coração arda. Você vai estar cheio daquela, eu vou dizer, daquela porcaria da televisão que não te edifica em nada. É novela, é filme, é notícia. Eu gostava e gosto de jornal, mas eu comecei a ver que não estava me fazendo mal, porque eu começava a assistir eu acordava na hora, como é que é aquele, hora 1, e começava a ver a hora 1 e até... Oi? Até a hora do jornal. Irmãos, não, isso acontece e com uma desculpa de que eu queria estar informado. Meus irmãos, em primeiro lugar, que a mídia só informa o que ela quer. Segundo, as notícias são antigas. As notícias são as mesmas. É todo dia a gente morrendo, é tiroteio, é corrupção, é não sei o quê. Que isso faz com que alguns fiquem revoltados. Tem crente revoltado. Tem irmãos aqui entre nós que fica mandando coisa pelo WhatsApp, revoltado com o governo, e não ora pelo governo, não ora pelos políticos, está cheio dessa informação. Cheio desse negócio que não te edifica absolutamente em nada. E você gasta tempo vendo jornal, vendo novela, vendo filme, mas é incapaz de gastar tempo com Deus. Aí quer que teu coração esteja aquecido. Ou quer que o cara dê uma aquecida em você no grupo pequeno, ou na reunião geral, e tem gente que reclama. A nossa reunião, meus irmãos, ela vai pegar fogo, sabe quando? No dia que cada coração vir para esse lugar, ou a maioria dos corações vierem para esse lugar, já é incendiado. O problema é que muita gente vem para cá com o coração frio e quer aquecer aqui. Na verdade, o ajuntamento da igreja deveria ser um reflexo da nossa comunhão no quarto, em casa. O lugar de buscar a Deus não é aqui não. Aqui é o lugar de compartilhar. A gente recebe também. Mas se você quer buscar a Deus, entra no teu quarto e vai buscar Ele. Deixa de ficar se alimentando com aquilo que não edifica, que não é santo. A Bíblia diz isso. Diz que tudo aquilo que é puro, que é santo, que é amável, que é de boa fama, e faz uma relação, diz que isso deve ocupar a tua mente. Há quanto tempo tu não pega na palavra? Há quanto tempo você não se achega a Deus? E você quer ver o quê? Distração, envolvimento com vários afazeres, as coisas dessa vida. Jesus, quando adverte sobre a vinda dele, Jesus ele faz menção a duas coisas, a dois fatos do Antigo Testamento. Falando da vinda dele, dos últimos dias. Vocês lembram? Ele se referiu aos dias de Noé, de casavam, compravam, vendiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e para. Jesus ele faz essa advertência. Qual é a outra advertência que ele faz? Para olhar para quem? Para olhar para quem, meus irmãos? A mulher de Ló. Ele mandou olhar para a mulher de Ló. Lembra da mulher de Ló? Deus havia julgado Sodoma e Gomorra e falou que ia destruir aquela cidade, e destruiu verdadeiramente. Mas aí, pela intercessão de Abraão, Deus foi lá e enviou os anjos para tirar a família de Ló de lá. Mas aí deu uma palavra, falou assim: olha, quando vocês estiverem saindo daqui, não faça o quê? Não olha para trás. E aí, desculpa as mulheres, tá? Nada pessoal. E aí a mulher de Ló, não é sempre. As mulheres são a bênção. Posso falar de várias mulheres que são a bênção, mas essa mulher, ela pisou na bola. Diz que ela estava saindo da cidade, que ela fez? Ela olhou para trás.
E aí Jesus ele chama a atenção da igreja para esses dois sinais. Agora eu vou te fazer uma pergunta. As coisas que ele se referiu aos dias de Noé e aos dias de Ló eram pecado? Foi o pecado que impediu as pessoas de entrarem na arca? O que ele falou? Compravam, vendiam, casavam, davam esse casamento. E a mulher de Ló porque olhou para trás. O que ele está falando conosco, meus irmãos? Porque tem gente que se preocupa com o pecado, achando que o pecado é a única coisa que pode te afastar de Deus. Não é verdade. Tem gente afastada de Deus hoje porque está envolvido com tanta coisa. É muito entretenimento, é muita coisa para cuidar. Quando você não tinha nada, tu era duro, não tinha nem carro, você buscava Deus. Parece que o nosso problema, meus irmãos, não é a falta de alguma coisa, mas é a abundância. Porque a gente não sabe lidar com a abundância. A gente não sabe nem lidar com a abundância que Deus nos dá. Aí Deus te dá uma coisa e aquilo te corrompe, te afasta dele. E aí não tem jeito, aí a gente precisa perder. Perder para que a gente possa se voltar para ele. Ou então se arrepender, que é o melhor, né? Se você se arrepende, você volta para ele. Faz o caminho de volta. As coisas dessa vida. João capítulo 17, verso 14 e 16. Eu vou correr, tá? Uma advertência de Jesus, está ligado ao que eu estou dizendo agora. Ele diz assim, olha, eu lhes tenho dado, Jesus orando pela igreja, pelos discípulos, tá? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João capítulo 17, tá? Versos 14, 15 e 16. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do... Eles não são do mundo, como eu também não sou. Algumas traduções traduzem essa palavra que guarde do mal, é guarde do maligno. Só que se você for procurar essa palavra, no grego, no original, essa palavra não tem nada a ver com maligno. Nada a ver. Não é para livrar do diabo, porque o diabo não pode nos tocar. O nosso problema não é o diabo, meus irmãos. Essa palavra aqui no grego é porneros, cheios de labores, aborrecimentos, pressionado, atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigos, e vai por aí afora. Ele está falando da vida, das coisas da vida, das preocupações dessa vida, dos trabalhos, das coisas que aparentemente são legítimas, mas que podem de alguma forma te afastar de Deus. E é verdade, porque o cristão sincero, o discípulo de Jesus, ele está muito vigilante, assim, armado, quando a coisa é pecado. Quando é o diabo, ele, opa, não quero, né? Mas quando a coisa chega de forma sutil, quando o teu trabalho começa a exigir muito de você, ou quem sabe uma grande possibilidade, você se entrega aquilo ali, e nada errado a trabalhar, meus irmãos. E o discípulo de Jesus, ele tem que trabalhar muito, ele tem que honrar os seus patrões, mas nada pode ocupar o primeiro lugar na tua vida a não ser Jesus. Se você tiver que renunciar a qualquer coisa, se você tiver que renunciar a alguma coisa, que você jamais negocie e que você jamais renuncie a tua comunhão e teu relacionamento com Deus. Renuncie a qualquer coisa, menos isso. Amém? Mas o pecado também nos afasta de Deus. Não o pecado em si, porque João fala assim, não pequeis, filhinho, mas se pecardes, tens um advogado. O nosso problema não é o pecado, o nosso problema é quando a gente oculta o pecado. Quando a gente quer abrigar o pecado no coração, a gente quer administrá-lo, a gente quer vencê-lo sozinho, às vezes não consegue. Ou a gente quer alimentar alguma coisa, sabe? Aquela coisinha assim que a gente alimenta, que de alguma forma nos traz prazer. E que mal há nisso? Daqui a pouquinho você vai ver que mal há nisso, porque Deus é santo. Deus tratou com o pecado na cruz. Mas Deus não pode ter comunhão com o pecado, porque Ele é santo. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Bem,
poderia falar um pouco mais, mas eu sei que meu horário está ali, Modesto está me olhando aqui de cara feia já. Eu só queria encerrar com uma coisa que eu acho que é muito importante, porque eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos, porque eu creio que nós precisamos fazer um caminho de volta, e isso começa no altar, mas também começa de uma outra forma. Eu acabei de chegar agora de um retiro recentemente, e nunca aconteceu isso antes. Algumas pessoas vieram me perguntar por que eu tinha feito isso, por que eu tinha ido. Estou falando porque eu já fiz vários retiros assim, e algumas pessoas vieram conversar comigo. Franco veio falar comigo, me perguntar. Eu estava dizendo para ele, porque eu falei com o presbitério o que estava no meu coração para ficar separado com Deus. Em primeiro lugar, as coisas que eu tenho visto na minha própria casa, claro, as lutas que eu tenho passado com minha esposa, de enfermidade, meu filho também. Mas a outra razão é a minha própria vida, a igreja. Eu falei isso quando ministrei há 2 semanas atrás, de uma conversa que eu tive com o Júnior. Júnior falando da frieza que tem acontecido na vida de algumas pessoas. E a gente percebe isso, meus irmãos. Eu falei aqui, eu estava longe daqui, mas eu vi o nosso encontro, que ele é filmado, ele é transmitido ao vivo. E eu vi quando os irmãos filmaram aqui, no meio da música, eu vi gente sem expressão nenhuma. E quando a gente canta, quando a gente está louvando, você precisa saber o que você está falando, para que a tua palavra, para que o teu louvor não seja como o Senhor falou. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você precisa entender o que você está cantando. Tem gente que é capaz de falar assim, aquela música que fala assim: as minhas mãos eu levantarei. Conhece essa canção, não conhece? Tem gente que consegue cantar essa canção com a mão arriada. Espera aí. Se você canta as minhas mãos eu levantarei, a não ser que você não tenha a mão, ou que está engessado, por que você não levanta a mão? Não estou falando, sabe o quê? Isso é uma coisa boba. Mas a gente canta coisa mais séria. E que a gente não sabe nem que está cantando, a gente está cantando que guarda a música. Gosta daquela música, entendeu? Mas a canção, meus irmãos, a canção é uma mensagem. A canção é uma oração. Quando a gente está cantando aqui, tem canção que a gente canta para o irmão, não é isso? Não tem canção que canta para o irmão? Né? Do corpo, lá do pão. Mas a maioria das coisas é uma mensagem. Mas quando a gente canta para Deus, é uma oração. Você está orando. Deixa eu falar uma coisa, olha, deixa eu abrir meu coração com vocês. Eu tenho um maior problema, quando eu chego aqui, por exemplo, eu vejo gente se comportando como se esse momento não fosse um momento que a gente deveria guardar um temor sobre ele. Eu tenho um problema, meus irmãos, de chegar aqui, como nós marcamos 9h30 da manhã, e chegar aqui e as pessoas ficarem conversando. Eu não gosto disso, não vem conversar comigo. Não conversa comigo que eu não gosto. Porque se está marcado para a gente orar, a gente tem que orar. Eu falei isso com o Modesto hoje aqui, não falei contigo hoje aqui, Modesto? Isso é um problema. Eu não sou religioso não, meus irmãos. Quem me conhece sabe que eu não sou. Ou pelo menos, eu devo ter coisa de religioso, né? Misericórdia, me perdoa, Pai. Mas geralmente a minha vida é muito livre. Mas eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema, sabe com o quê? Quando a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está ali, e Ele está vivendo como se Ele não estivesse. Isso é falta de temor, meus irmãos. É falta de respeito. Eu já participei de julgamento em tribunal. Se você fala alto, você estiver conversando, o juiz te repreende na hora. E se você não respeitar, ele te leva preso por desacato à autoridade. E nós chegamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e nos comportamos mal. E queremos a presença, queremos o Espírito Santo, e não temos temor. Não há respeito. Eu acho que tem reuniões que são livres, que a gente conversa.
Mas há reuniões que a gente tem que respeitar ela. Não é porque quem está falando, não é respeitar o pastor, é respeitar a presença. E vou falar uma coisa para vocês que eu ouvi há muitos anos atrás, meus irmãos. No dia que Deus restaurar essa presença entre nós, é provável que aconteça outras coisas de ruim também. Porque se Deus restaurar a presença entre nós, gente que vive em pecado, em trevas no meio da igreja, que fica brincando com Deus, isso não vai acontecer. Deus não vai tolerar a falta de temor, de respeito com Ele. Também não vai. Talvez essa presença ainda não foi restaurada nesse nível, porque se Deus restaurar essa presença hoje, isso causaria muito dano. Mas Ele vai restaurar. O que nós cantamos aqui ainda há pouco vai acontecer. A glória de Deus vai encher essa terra. Agora, de que lado você quer estar? De que lado você quer estar? Eu quero estar do lado do Senhor. Quero. Amém? Eu quero finalizar te dizendo o seguinte, que essa restauração, ela começa na tua vida. Ela é pessoal. Eu estou dizendo que eu vejo os irmãos, às vezes, orando por avivamento. Devemos orar por avivamento. A gente ora pela presença sobre nossos encontros. Eu oro todos os dias, praticamente. Mas eu fui convencido por Deus, meus irmãos, que o avivamento ele começa dentro de mim. Eu tenho procurado ir para Deus, porque não só porque eu preciso, mas porque eu me sinto responsável. O fogo tem que começar em alguém, em algum lugar. O fogo tem que começar, o fogo que você quer que chegue à tua casa, tem que começar em você. Os teus filhos que estão sendo levados como cativos pelo príncipe desse mundo, os teus filhos que estão sendo levados como espólio de guerra, você é responsável por eles. O que se estabeleceu na tua casa, instalou lá, é responsabilidade tua. Você precisa se levantar diante de Deus. Você precisa restaurar esse altar e começar a buscar a Deus. Porque Deus tem que começar por alguém, o fogo começa por alguém, e comece por você. Você que é pai, que é mãe, comece a buscar a Deus. Você que é um líder na casa e que olha para o teu grupo e ele não muda nunca e você reclama que se passa anos são as mesmas pessoas. Você é responsável por essas ovelhas que Deus te confiou. O coração delas jamais vão arder se o teu coração não arder. Isso não vai acontecer com a igreja sem que aconteça conosco, sem que aconteça com os pastores, sem que aconteça com os líderes, sem que aconteça com cada um de nós, meus irmãos. E nós precisamos tomar uma atitude, assim como alguns tomaram, como Elias, foi o único e se levantou. E quando ele edificou o altar, o fogo veio. E quando você se levanta, meus irmãos, o fogo vem, o fogo é derramado, o fogo queima, o fogo arde. Nós precisamos fazer esse caminho de volta e começar a restaurar essa prática. O altar, a oração. Amém? Você precisa entrar no teu quarto, aonde só Deus vê. E ali diz que Ele vê você sozinho, diz que Ele te recompensa publicamente. Publicamente. A bênção de Deus é pública, mas a busca é pessoal, é individual. É você e Ele. Vamos orar? Estou vendo você aqui, Rafael. Você tem alguma canção para nos ajudar a orar nessa hora? Eu não estou aqui, meus irmãos, acusando ninguém. O papel não é esse, acusar. Eu só quero que você desperte, que você acorde, enquanto há tempo, tá? Porque
embora eu falei desse jeito, mas eu sei que tem gente aqui, nessa igreja, nesse rebanho, que crê exatamente no que eu estou falando e tem buscado isso. Eu sei disso. Eu não estou como Elias, na caverna, achando que estou sozinho, não. Tem gente de pé aí. Ou melhor, tem gente de joelho. Eu sei que tem gente de joelho. Eu sei que tem. Mas eu queria despertar você. Você que já teve experiências com Deus. Você sabe que é andar com Deus. Eu quero despertar você. Eu quero que você pense, que você lembre do tempo que você começou a caminhar com Ele. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa manhã, que Deus quer restaurar essas coisas. Deus quer te restaurar. Deus quer, que o que vem depois é sempre melhor, né? A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Se você está longe de Deus, se por algum motivo você deixou Ele, se você se frustrou, se você teve um problema com alguém, se você teve um problema com a igreja, querido, querida, se volte para Ele, que com certeza não foi Ele quem te decepcionou, e Ele está te esperando, Ele está te aguardando. Eu tenho certeza disso, aconteceu comigo, e eu sei também que vai acontecer contigo. A gente pode ficar de pé, se você puder ficar de pé. Se levante na tua casa. Se levante como um sacerdote que Deus te estabeleceu. Faça o caminho de volta. Lembra de onde você caiu, da tua condição, e volta para lá. Volta, o Senhor está te aguardando, te esperando.